Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica, pelos caminhos da América. Olá, pessoal. Espero que estejam todos e todas bem, na medida do possível, num contexto tão difícil como o atual. No Pegadas de hoje, a gente vai na caixinha da memória e no quanto a caixinha da memória nos emociona, nos convoca e nos faz revigorar os encontros que de fato foram fecundos ao longo do tempo. A gente vai recuperar uma experiência linda vivida entre 2003 e 2005, na relação entre a Escola Nacional Florestan Fernandes e a Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi a primeira turma de especialização em estudos latino-americanos. Claro que revigorar e relembrar isso, tendo sido professora de uma disciplina do curso e orientado de maneira muito agradecida excelentes trabalhos de conclusão de curso, não chega nem próximo ao que foi essa turma vivenciar por 2 anos a organicidade de estar junto, aprendendo não só línguas e experiências, mas a conviver a partir de uma organicidade muito produtiva. Ao mesmo tempo em que a gente vivia uma universidade colorida por conta desse engajamento de intelectuais da cepa da Cristina, que sempre entenderam que a função social da universidade era estar ao lado, junto do povo. E para começar, eu queria recuperar uma fala do Galeano que me parece muito importante, quando ele diz assim: El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo, y aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotência, amnésia e resignação. O que nós vivemos nesse período, entre 2003 e 2005, como vocês ouvirão nos relatos das companheiras e companheiros de diversos cantos de Nuestra América, foi o revés do revés, ou seja, foi uma escola em que o sentido da memória e da história era colocar em movimento a experiência das lutas, a formação política ao lado dessa experiência e o forjar de um internacionalismo que, partindo da América Latina, entendia a luta desde um outro lugar e o processo e o papel do trabalho e do ensino intelectual também desde uma perspectiva realmente de praxis militante, praxis engajada. Então, para o Pegadas de hoje, nesse rememorar, a gente vai começar com uma contextualização a partir daquilo que a Andrea traz para a gente entender que, na verdade, esse processo ele é um pontinho entre um caminhar anterior e um pontinho entre um processo construído posterior, dado que esses movimentos dessa especialização, mas de outras tantas que surgiram, continuam permanentes no contínuo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Então vamos ouvir a Andrea. Meu nome é Andrea, militante do MST. Fiz a primeira turma do curso de pós-graduação em estudos latino-americanos, uma parceria entre a Escola Nacional Florestan Fernandes e a Universidade Federal de Juiz de Fora, com a Faculdade de Serviço Social. A primeira turma ocorreu entre 2003 e 2005 e fez uma bela homenagem denominando o nome de turma de Aide Santa Maria, uma homenagem aí à grande combatente do processo revolucionário cubano, que também coordenou e acompanhou a Casa das Américas como um grande centro de referência da arte latino-americana, em especial da articulação da arte de resistência, nessa época do curso, eu fazia parte do setor de formação e acompanhava os cursos básicos de militantes e contribuía também na formação dos trabalhadores e das trabalhadoras que compunham as brigadas de construção física do espaço, da Escola Nacional Florestan Fernandes.
Um pouco anterior a esse curso, já vinha ocorrendo uma experiência bem importante, que foi a primeira turma do curso Realidade Brasileira, que discutia um pouco a formação social, econômica e política do país. O curso latino-americano, ele vem numa perspectiva de continuidade nessa linha, num âmbito, né, de continente, num âmbito de América Latina, e numa perspectiva também, né, de estudar, de conhecer melhor os processos da formação social, econômica, política e cultural, de sistematizar também os conhecimentos, experiências, a trajetória das lutas do período, de contribuir com as análises das diferentes questões que envolviam, né, envolvem muitas das situações até hoje as lutas desse tempo, né? Este curso foi um marco na minha trajetória militante como educadora popular. Esse estudo militante que os movimentos sociais sempre nos provocam, né? Ele tem também um caráter prático, uma praxis transformadora, e que nesse sentido, para além de conhecer como esse conhecimento pode aportar nos processos de organização e transformação social. E então, para mim, neste curso, contribuiu enormemente para eu conhecer mais de perto as lutas sociais de resistência, os processos revolucionários, os aspectos comuns na formação social da América Latina, a história dos lutadores e das lutadoras, né? E também compreender que na dinâmica dessa trajetória, na dinâmica da história latino-americana, muitos temas, conflitos, questões são comuns e também retornam de época em época, né? São reavivadas de tempos em tempos. Claro, com características diferentes no marco temporal, mas que tem uma mesma essência, um mesmo pano de fundo, né? A gente aprende muito também só no fato de conviver, de compartilhar momentos, de dialogar com militantes de várias organizações, de vários países. É realmente um intercâmbio inspirador entre educadores e militantes dirigentes, que contribui para fortalecer os laços organizativos, os laços entre os povos, e mesmo da discussão teórica e prática, né, das lutas desse tempo. Então, para mim, o curso contribui enormemente para fortalecer uma identidade latino-americana e nos provoca a sermos constantes, sermos insistentes na necessária construção de processos de unidade, mesmo entre tantas diferenças e tanta diversidade do que é esse nosso povo. O curso, com certeza, é parte do fortalecimento das nossas lutas, tanto em cada país, mas também na articulação dessas lutas, na unidade dessas lutas. Então, em cima disso, a gente pode entender que 3 características definiam muito bem essa assertiva do Movimento Sem Terra em entender que a luta do campo precisava ser uma luta que chegasse em diversos âmbitos da cidade, em especial na disputa da ciência, do conhecimento e da função social da educação. Nesse sentido, parece que o mais interessante dessa aprendizagem, além de uma ocupação real da universidade, em que os tempos do currículo se mesclavam com os tempos de uma organicidade própria de um movimento social, aprender isso, né? O que é organizar uma coordenação político-pedagógica, o que é organizar as cestas culturais, o que é dar um nome para a turma, como nos mostrou a Andrea, né? A ID Santa Maria, reivindicar os lutadores e as lutadoras sociais, tanto nos nomes dados aos acampamentos, assentamentos, como o revés do revés, dos nomes dados aos militares e aos donos do capital nas avenidas, nos aeroportos e nas escolas de grande parte dos nossos estados e municípios, né? Então, essa experiência, ela foi mostrando para a gente que a luta da terra, a partir desse processo
de ocupação de vários espaços, era muito mais do que luta pela terra, e sim um projeto nacional, internacional e popular. Como a gente vai visualizar agora nas falas da Rita e do Rogério, era um movimento que tinha e tem uma intencionalidade política de fortalecer-se na luta em unidade com outros movimentos. O trabalho de base, ele começa fundamentalmente com a organização da base. A nossa base, ela precisa estar organizada. Por que ela precisa estar organizada? Para que ela participe, né? Porque se ela estiver organizada, ela vai participar de fato, ativamente do movimento, das decisões, vai participar da vida do movimento. E isso é importante porque é fundamental, principalmente para elevar o nível de consciência, né? Para que o povo, de fato, seja ouvido em tudo, né? Porque, de fato, o que nós queremos é que o povo, as pessoas, né? Todos os trabalhadores sejam os construtores, como dizia o Marx, já como sejam os arquitetos do seu próprio destino. Para que isso ocorra, para que possa participar, tem que estar organizado. Então a gente tem feito um esforço assim, muito grande do movimento na construção de um novo jeito de organizar, a partir dos núcleos de base, a partir das coordenações, dos setores dentro dos assentamentos, que é uma forma de arrumar tarefa para todo mundo, para que todas as pessoas tenham uma tarefa concreta dentro do movimento e participem da vida do movimento. Não pensar só para dentro do MST, né? De organizar o Sem Terra, mas organizar os trabalhadores no geral, porque nós sozinhos não fazemos nada nesse Brasil, né? Somos muitos organizados, ainda temos muitíssimos que não estão organizados, né? A gente só vai conseguir construir um novo Brasil se nós tivermos uma organização e o povo que lute por esse novo Brasil, né? Acho que um outro grande desafio está relacionado à questão dos valores também, né? Nós temos consciência assim, de que é preciso, na esquerda, de forma em geral, a gente desenvolver, exercitar novos valores de fato, né? Porque nós não vamos construir uma nova esquerda, não vamos aglutinar em torno de um projeto diferente, né? Para esse país, se nós não for vigilante, né? Nesse sentido assim, com a nossa prática dos valores, né? Resgatar o valor da solidariedade, do espírito de sacrifício, do companheirismo, enfim. Eu acho que são fundamentais nesse processo de construção. Um outro desafio que o movimento tem se colocado muito está relacionado ao diálogo com a sociedade. Acho que esse é um outro ponto fundamental. E, sobretudo, aí entra a nossa política de comunicação com a sociedade. Então, nós temos feito um esforço também, porque a imagem que passa do Movimento Sem Terra para a sociedade é muito complicada, né? O que sai nos grandes meios de comunicação, na mídia, é uma visão muito, muito distorcida do que é de fato o movimento e do que busca o movimento. Então, para isso, nós entendemos que um desafio importante é construir meios de comunicação alternativos. Nós temos feito muito esforço em construir rádios populares, as rádios comunitárias, né, nos estados. Temos apoiado e participado em alguns locais de iniciativas para fortalecer as TVs comunitárias, o Jornal Brasil de Fato, que é o objetivo de ser um jornal de esquerda de fato nesse país, né? A Editora Expressão Popular. A Editora Expressão Popular, que tenta popularizar os livros, o conhecimento, né, de uma forma que possa ser acessível à militância, né, a toda a militância social desse país, enfim. Então tem muitas iniciativas no sentido de avançar nesse diálogo com a sociedade, que ele é fundamental. E eu acho que, aí eu resgato um outro que eu falei lá atrás, que essa questão de desenvolver um novo modelo de produção é importante no embate com o modelo agrícola que está colocado. E eu acho que um outro grande desafio, né, Rita, é o desafio da autossustentação. Da sustentação. Eu diria da autossustentação, porque eu acho que ela é fundamental. O Mao Tse Tung já dizia,
quem não anda com as próprias pernas não vai longe. E esse é um desafio importante não só para o MST, mas para os movimentos da América Latina em geral. E é um desafio pensado também para todos os setores, né? Porque a gente geralmente pensa em sustentação, produção, né? Não, para o conjunto da organização. Pro conjunto da organização. Porque, em geral, há muita dependência hoje econômica, não só do MST, dos movimentos em geral, principalmente da solidariedade internacional. É importante, nós precisamos construir, é fundamental a solidariedade internacional, mas nós precisamos, de fato, de iniciativas concretas visando a autossustentação. Nós aprendemos no movimento que a autonomia, ela é muito importante para qualquer movimento. E nesse sentido, a gente fala da autonomia política, né? É importante, mas a autonomia financeira, ela também é importante. O que significa o movimento na vida de vocês? Pensando no Rogério, sujeito, e na Rita, sujeito, assim. Claro que é muita coisa que vem à cabeça para resumir em 1 minuto, né? Mas o que é a vida de vocês sendo militante, sendo sem terra como identidade? Para mim, a possibilidade que eu tenho de poder pensar um novo Brasil, né? De poder pensar um novo ser humano. Eu, na verdade, aprendi muita coisa com o movimento. Eu me formei na universidade, mas universidade nenhuma me deu o que o movimento dá pra gente, né? O quê? Dá pra gente como coletivo, que é a formação, que é o resgate dos valores, a vivência, o resgate, a vivência dos valores da solidariedade, do estudo, enfim, uma série de questões que na sociedade a gente se perde, né? E o movimento, além de fazer toda essa luta, ele cuida das pessoas. Ele cuida da formação do Rogério, da minha formação, mas da formação da Dona Maria, do seu João, né? Porque nós todos somos importantes nesse processo, né? Então, para mim, assim, eu diria, faz parte da minha vida ser do movimento, né? Rogério. Eu diria que o Movimento Sem Terra, eu acho que é a maior escola de cidadania que tem nesse país. Assim, de fato, todos nós que entramos no Movimento Sem Terra, a vida da gente se transforma muito. Acho que é um processo de transformação muito profunda que não sei, dá um novo sentido, de fato, à vida, né? O fato de a gente, eu acho que tem esses aspectos que a Rita coloca, de a gente se sentir bem, de a gente crescer dentro do movimento, mas sobretudo de contribuir, sabe? De você contribuir para o resgate da dignidade humana de tantas outras pessoas, sabe? Uma coisa que mais para mim sempre foi muito forte, assim, eu comecei no Movimento Sem Terra fazendo trabalho de frente de massa, fiz muito trabalho de frente de massa, então eu acho que era a coisa mais gratificante que tem no movimento quando você vai organizar as famílias, às vezes lá numa periferia de uma cidade, ou lá no interior, famílias que estão lá sem nenhuma perspectiva de vida, né? São mortos-vivos, né? E quando entra para o movimento, se refaz, né? Há um renascimento dessas pessoas, sabe? Depois, quando você visita essas mesmas famílias, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, e que tu vê a transformação que o movimento foi capaz de fazer na vida dessas pessoas, esse é o troço a coisa que mais, acho que mais gratificante para qualquer militante, para qualquer liderança do movimento. E mesmo no processo de formação, né? A formação é um outro aspecto interessante. Quantas pessoas que a gente encontra pela primeira vez num primeiro curso de formação, né? As pessoas tímidas, com medo de falar, assim, e quando de repente 1 ano depois, 2 anos, alguns anos depois você encontra com essas pessoas em cargos de coordenação do movimento, nas negociações com o governo, fazendo discurso, conversando, é uma transformação muito profunda assim na vida das pessoas. Eu acho que essa é a questão assim mais gratificante para qualquer militante do movimento, pelo menos é para mim.
A gente não viu, mas o Rogério, quando eu falava nisso, se arrepiou todo. Quando você... Então é isso, um encontro em que o movimento ensina a universidade ensina o movimento, e dessa troca surgem novas sínteses coletivas que vão permitir às organizações, a partir de seus e suas representantes, voltarem muito melhor para os seus espaços, porque com uma bagagem acumulada por essas diversas trocas de saberes. Então, nesse relato que a gente ouvirá agora, tanto da professora Flávia Braga, da Rural do Rio, como do César, do Paraguai, eles mostram para a gente esse sabor inerente de um latino-americanismo que se entranhou em 2003 e que eles trazem com eles e com elas ao longo de suas lutas e de suas trajetórias de disputas por espaços cada vez mais populares, onde quer que a gente esteja atuando. Olá, eu sou Flávia Braga Vieira, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desde 2010 e eu gostaria de contar uma experiência acadêmica e militante que eu tive entre 2003 e 2005. Eu fui aluna do curso de especialização em estudos latino-americanos da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma parceria do MST, com a UFJF, e eu fui indicada para esse curso pelo Movimento dos Atingidos por Barragens. Eu tinha uma relação muito orgânica com o MAB a partir de projetos de extensão universitários que eu fiz desde o final da minha graduação, e o MAB me indicou para compor essa primeira turma desse curso. E foi muito importante, primeiro porque eu tive a possibilidade, de fazer uma especialização, e uma especialização numa universidade federal, com professores de universidades públicas brasileiras do Brasil todo e professores de outros países também, de renome. Então, enfim, do ponto de vista do currículo acadêmico, foi muito importante para mim. Mas, além disso, essa experiência acadêmica foi determinante para eu mudar a minha visão e o meu foco de estudos. Eu passei a me entender como latino-americana, usar essas lentes para analisar a realidade e, inclusive, escolher a temática da minha tese de doutorado. Como militante, acadêmica, intelectual, eu me transformei muito por conta desse curso. Tudo isso alterou a minha perspectiva analítica e a minha perspectiva de pesquisa e de ação política. Outro elemento essencial é que eu passei a entender a universidade de uma forma bem diferente, Esse curso eu consegui aprender que a produção do conhecimento, ela não precisa ser individualizada e competitiva como ela é na universidade, Nós ali produzimos conhecimento em coletivo, dentro de coletivo, com coletivo. Em geral, a experiência acadêmica ela é solitária e competitiva por recursos, por mérito. Nesse curso eu experimentei essa universidade diferente, além de fazer muitos amigos, companheiros e companheiras que me acompanham desde então na minha vida pessoal e na minha militância. Resumindo, eu posso dizer que esse curso foi absolutamente decisivo para minha atuação política, para minha vida acadêmica, para minha afetividade. Eu não seria o que eu sou, eu não seria a professora universitária que eu sou se eu não tivesse passado por esse curso. A forma como eu me relaciono com os estudantes e com a minha instituição, com a minha universidade, hoje se deve muito à minha experiência neste curso. Eu agradeço ao MAB, ao MST, ao UFJF, por tudo isso. E eu queria destacar que eu venho tentando construir nos últimos 10 anos em que eu estou professora na universidade, outras iniciativas de relação entre a universidade e os movimentos sociais que têm que se espelhar nessa experiência, fazer uma educação popular também no nível superior, na educação superior brasileira, na Universidade Pública Brasileira, levando em conta todas essas dimensões. Baezapa, Ferreira César González, soy de Paraguay y en la especialización de estudios latinoamericanos en la primera turma del año 2003 a 2005 estuve representando a la Organización de Lucha por la Tierra de Paraguay, una organización campesina y que teníamos como misión la reforma agraria integral en el país. Actualmente sigo teniendo relacionamiento con la organización y sigo trabajando también con los compañeros y compañeras de la organización. Soy ingeniero en Ecología Humana formado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, militante social, político, Partido Convergencia Popular Socialista y de sindicatos y organizaciones campesinas. Me tocó
la suerte de haber participado en la primera turma de especialización en estudios latinoamericanos, que fue en la Facultad de Servicio Social de la Universidad Juiz de Fora de Minas Gerais. Fue una especialización que fue realizada conjuntamente con el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y bueno, estuve en la primera turma del año 2003 al 2005 y tuve muchas muy buenas experiencias militantes y políticas en aquel entonces. Lo que significó para mí el espacio de formación, ¿verdad? Y fue un momento de mucha formación política. Coincidimos militantes de Paraguay, de Chile, de Brasil. Conocimos de cerca la experiencia de los militantes brasileños, ¿verdad? De las organizaciones como el MST, Movimiento Sin Tierra, MPA, Movimiento de Pequeños Agricultores, Movimiento de Atendidos por Barragen, Movimiento de Mujeres Rurales, entre otras. Y no me acuerdo bien si era Consulta Popular en aquella época o era otra organización. Pero bien, estuvimos trabajando, o sea, estuvimos estudiando realmente con militantes, inclusive de primera línea, ¿verdad? Ya con mucha formación y con mucha experiencia militante del Movimiento Sin Tierra. Se podría decir que los cuadros principales en aquella primera turma. Lo que aprendimos ahí realmente fue la relación con la teoría latinoamericana, ¿verdad? Cómo la teoría fue también evolucionando, fue desarrollándose a nivel latinoamericano, ¿verdad? Comenzando por Mariate y por Fidel mismo, Che Guevara, ¿verdad? La experiencia de la Revolución Mexicana, Sandino, Nicaragua, el proceso de lucha electoral de Allende en Chile, ¿verdad? O sea, fueron varios elementos importantes que fueron dándonos a nosotros los militantes latinoamericanos, ¿verdad? Los grandes teóricos, ¿verdad? Y la novedad para mí fue la historia de Brasil. La historia de Brasil, ¿verdad? Los procesos de lucha de los pueblos indígenas, los quilombolas. Igualmente fundamentales fueron la teoría de la dependencia, la teología de la liberación de la Iglesia Católica, ¿verdad? Varios elementos que fueron dándonos a nosotros, ¿verdad? Para justamente mejorar nuestra militancia y reproducir realmente el conocimiento de nuestros respectivos países, ¿verdad? Fueron momentos de encuentro con las luchas latinoamericanas, formación y fortalecimiento de nuestras convicciones revolucionarias también como militantes, ¿verdad? Militantes sociales. Y hasta ahora tengo gratos recuerdos de ese periodo y teóricamente me referencio siempre, ya sea en los sindicatos, ya sea en las organizaciones sociales, incluso en mi partido político, ¿verdad? Me referencio en aquellas discusiones políticas y de formación militante que tuvimos a lo largo de estos 3 años, del 2003 a 2005, en Juiz de Fora, Minas Gerais, ¿verdad? Y bueno, y en los espacios de militancia uno reproduce todo lo que uno haya aprendido en forma significativa, ¿verdad? En estos espacios. Y sí, estoy agradecido realmente y creo que es una de las acertadas importantes que se tuvieron a nivel de Brasil, ¿verdad? Como Movimiento Sin Tierra, ¿verdad? Y fortaleciendo el espíritu latinoamericano y dándonos también elementos a militantes de otros países, ¿verdad? A que podamos realmente militar con conocimiento, con teoría y también con unas fuertes convicciones políticas latinoamericanistas, ¿verdad? Es internacionalismo y creo que es importante replicar estos espacios. Un abrazo latinoamericano para todos ustedes y fuerza y adelante, compañeros y compañeras. Hasta luego. Hola, mi nombre es Karina Santana, soy trabajadora social, soy de Chile y participé en la primera experiencia de estudios latinoamericanos porque en esa época yo trabajaba en una ONG feminista que se llamaba Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer y esa era una organización hermana de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. La Pancha de la Namuri me dijo de este curso, me dijo que ella creía que era interesante que yo lo pudiera hacer. Yo la verdad no lo pensé mucho y me sumé y fue una súper buena experiencia, una experiencia muy marcadora de por vida, en la cual pude aprender muchos experiencias de trabajo de personas de otros países, de otras disciplinas también,
pero además me marcó mucho desde lo humano. Ahí conocí a personas que hasta el día de hoy me acompañan, que son parte de mi vida, de mi trabajo, de mi trayectoria, con las cuales comparto muchas reflexiones con respecto al quehacer social en los distintos países, y siempre me recuerdo mi paso por esa experiencia. Desde lo anecdótico fue muy difícil poder entrar a clases que eran en otro idioma, un idioma que yo no conocía, el dormir juntos, el tipo de experiencia tipo internado nos hacía que pasamos temporales juntos, estudiábamos juntos, trabajábamos en la mística juntos, tuvimos una experiencia que fue muy marcadora. De grandes personas, grandes seres humanos, grandes luchadores, y que también reafirmaron de alguna u otra manera mi interés por los temas de género y mi vocación de por vida con esa temática, porque cuando se ve la expresión de las desigualdades en términos de pobreza, en términos del desarrollo económico y social de un país, las mujeres son las principales perjudicadas frente a esas expresiones de desigualdad. En ese sentido, si uno piensa en la lucha de clases tiene que tener hoy en día una exigencia en materia de clase. Tuvimos también, además, grandes profesores y profesoras. Quiero hacer un saludo especial a Roberta, que fue una profesora muy marcadora desde lo positivo, una profesora con histrionismo, con pasión, con convicción en lo que ella nos estaba entregando, y que hoy también es una gran amiga. Les dejo un abrazo, quiero valorar esta experiencia, quiero valorar el poder conocer a tantas bellas personas y el poder seguir de alguna u otra forma a través de las redes sociales, a través de lo que la internet nos proporciona, poder seguir vinculados, y también con alguno de ellos con un vínculo desde lo humano muy profundo, pues ya son parte de mi vida, yo conozco a sus familias, ellos conocen a la mía, y nunca más nos separamos. Essa riqueza do Guarani compor com o espanhol, do espanhol compor com o português, e de em meio a risadas e aprendizagens se forjar uma coletividade capaz de se reconhecer na luta do outro e da outra, se emocionar com a história das resistências e sair desejoso e desejosas de produzir mais elementos, né? Então me parece que esse processo de conformar uma estrutura de curso em que o pensamento social latino-americano, o pensamento social crítico, o pensamento social da literatura, a troca de músicas, de corridos, as experiências que integram esse que fazer cotidiano de um movimento que aposta numa organicidade em que ele é o sujeito ativo da ação, permitiu a gente a entender então que todos esses intelectuais que dos anos 30, mas essencialmente dos anos 60 aos 80, que foram exilados por conta da ditadura, voltavam a ter, à luz do estudo da história das revoluções, novos espaços de comunicação, de expressão e de proposição relativa, reativa às resistências que se produziriam. A turma teve aula com pessoas maravilhosas, né, com intelectuais de ponta. Isso também foi forjando uma revisão dessa suposta separação entre educação popular e educação formal. Passou pela turma Michel Louvi, Plínio de Arruda Sampaio, Breno Altman, Silvia Dowie, entre tantos outros nomes que eu não saberia citar por ter sido mais uma dessas pessoas que teve a gratidão de poder estar junto, socializando aí a teoria marxista da dependência e os debates do desenvolvimento na América Latina no século XX. Então, se arraiga a experiência. E ao se arraigar, a gente tem como retorno isso, né? Militantes que, fazendo a luta hoje, voltam àquele tempo histórico e relatam, como nós ouviremos agora, através da Verinha e da Perla, essa beleza de gratidão na forma da praxis ainda engajada. Vai sa pairong guera. Hai sengo
Seven toisetereimbae. Pe curso allá por MST Universidad Federal Juiz Forape, Estudios Latinoamericanos Rejegua. Realmente para mí ha sido una experiencia extraordinaria haber realizado ese curso. Me permitió primeramente conocer personas maravillosas del movimiento social de Brasil, de Chile y de Paraguay, compañeros y compañeras de lucha, que a su vez apostando a la formación teórica, política, contribuimos a la lucha en los territorios. Conocer las experiencias de lucha, de resistencia latinoamericana me ha servido también para poder contribuir en la tarea de la formación de mis compañeras y compañeros, pero también juntos poder proyectar esa sociedad que anhelamos, buscando en nuestras raíces, en nuestra historia, en nuestra lucha, esos elementos que nos identifican, pero que a su vez nos fortalecen para proyectarnos para adelante. Entonces, la experiencia del proceso de formación, de estudios de 2 años y pico, ha sido para mí una esperanza, una ventana de esperanza realmente maravillosa. Los profesores, las profesoras que nos acompañaron han sido compañeros que a nuestro lado han contribuido para poder formar nuestras mentes, pero a partir de nuestra convivencia en ese mes que íbamos conviviendo, ha fortalecido nuestra mística del internacionalismo latinoamericano y desde la América Latina para el mundo, en solidaridad con toda la clase trabajadora. Sou a Vera Lúcia Marcondes, eu tenho 45 anos, estou assentada pelo Movimento Sem Terra no assentamento Valmir Mota de Oliveira, em Cascavel, aqui no estado do Paraná. Estou gravando esse vídeo para recordar a importância que foi o curso de estudos latino-americano que fizemos em parceria da Escola Nacional Florestan Fernandes com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Digo que este curso, posso dizer, afirmar com toda certeza, que foi um dos cursos mais importantes que eu já fiz nesses 24 anos de Movimento Sem Terra. Por que o mais importante? Porque além de ter uma turma bastante diversa, de diversos países, a gente aprendeu em todos os momentos. Aprendemos uns com os outros da turma, cada um com as suas experiências de luta, nos seus movimentos. Aprendemos com os professores que eram excelentes, nos trazendo conteúdos sobre a pátria grande, a América Latina, e aprendemos também com o nosso próprio movimento, de perceber a grandeza que é o nosso movimento, de poder garantir para a gente, permitir que a gente pudesse participar daquele curso. Sinto muita saudade de todos da turma, gostaria muito que em algum momento a gente pudesse reunir novamente para relembrar as nossas histórias e para aprender mais juntos. Um grande abraço, até qualquer hora. Então, por fim, mas não menos importante, ouvir esses dirigentes de diversas partes do Brasil, do Sul, Norte, Nordeste, falando sobre a luta pela terra nessas regiões, o quanto o movimento os forjava, as forjava, e o quanto a partir deles e delas outras gerações também vinham e aprendiam que lutar era a forma de ser de existência e resistência, a gente vai visualizando que o serviço social da educação, quando entendido como processo coletivo, não tem erro, né? Então, como a gente vai ouvir agora nas falas do Jaime e da Gorete, forjar sujeitos que não estão prontos, que trazem também suas próprias contradições, como todos nós, passa muito por construir um processo coletivo contínuo de crítica e autocrítica. Mas tem beleza em meio aos silêncios. E o que me marcou profundamente nesse primeiro encontro com o Movimento Sem Terra foi quando o Justino, né, abriu
um cartaz que tinha os objetivos e princípios do Movimento Sem Terra. E ele disse o primeiro objetivo, que era lutar por uma sociedade sem explorados nem exploradores. Aí eu disse, esse é o movimento que eu quero. E fiquei até hoje, né? São 19 anos de Movimento Sem Terra. Aí iniciei o processo de organização da comissão municipal, porque antes era comissão municipal, organizando o Movimento Sem Terra lá na região, como eu conhecia todas as comunidades, tinha uma relação, a partir da relação com a igreja, fiz esse papel de articuladora lá no município. O que me marcou profundamente foi a mística que nós iniciamos naquele processo. E estava bem presente a Revolução Nicaragüense. Então todos nós éramos apaixonados, né, pela Revolução Nicaragüense. Tudo era em torno da Revolução Nicaragüense. Né? E lembro que teve um livro nesse período que me marcou profundamente, né, que foi a Mulheres da Nicarágua, Estamos Todas Despertas. Então, na verdade, naquele momento nós seguimos aquele exemplo, nós queremos ser as combatentes, né, nesse processo. Se a gente não recupera, não reconstrói a história do movimento, esse é o sentimento que fica para as novas gerações. Então nós vamos ter que reconstruir a cada momento a história para que essa militância nova que surge, filho de camponeses ou mesmo camponeses novos que entram no movimento, para que a gente entenda que nós somos fruto, né, e consequência de toda uma história de luta. E eu acho que isso foi para nós importante no movimento, quando nós construímos inicialmente o movimento. Foi o entendimento de que nós éramos resultado, né? Nós estávamos dando continuidade a um processo de luta que é muito antigo, né? Que vem de Zumbi dos Palmares, né? Que vem ainda da resistência indígena, mas, né, a resistência, né, dos quilombos dos Palmares. Eu acho que para nós é importante nos sentirmos herdeiros disso, né? Depois de Antônio Conselheiro, das ligas camponesas. Então nós não iniciamos o movimento em 85. Em 85 nós apenas demos uma nova qualidade para uma luta que vem se arrastando há muitos anos. Então é importante que a juventude, né, os que entram no movimento, tenham esse sentimento também, né, que eles apenas têm uma tarefa de continuar aquilo que muitos, né, deram a vida para fazer. Produzir militantes, filhos e filhas para a organização. E a massa tem essa tarefa de colocar a sua prole, os seus prole à disposição da luta. Foi assim que eu tive a felicidade de, no momento em que estava dando teoria marxista da dependência, assistir a um encontro incrível da turma com a universidade, de um debate sobre questão agrária, coordenado pela CPP e ministrado pelo Stedley, em que no final se fez uma grande celebração. Celebrar a América Latina, celebrar as resistências, celebrar a luta social, mas efetivamente celebrar a capacidade de que esses encontros sejam capazes de revitalizar a infinidade de desencontros produzidos intencionalmente contra nós como classe. Terminemos então com essa grande celebração. Obrigada. Eu mudei uma viola enfeitada de fita encarnada pra tua felicidade. Bate a foto agora. Aproveita que os copos estão para sempre aí, vai bater foto. A quem queremos brindar? A revolução! A vitória dos povos. A ideia Santa Maria. Aos nossos amigos. A persistência. A resistência. José Martim. Aos lutadores e lutadoras da América Latina. A Escola Nacional Pós-Campeonato.
con esta turma. A revolução bolivariana Pátria livre! Venceremos! Venceremos! Encanto, esta canção se faz ouvida, sem hora de chegar, com um ponto de partida, em sombra de micar, num tom de despedida. bater com as mãos pra saudar o padroeiro, bater com os pés pra dançar nesse terreiro. Se tá batendo a bora afinar umas palmas aí que tá meio desafinado, né? Vamos lá! Vamos bater com as mãos pra saudar o padroeiro, vamos bater com os pés pra dançar nesse terreiro. Tomar um pingão, comprei arroz e comprei feijão, comprei açúcar, comprei canela, comprei uma suco pra dar pra ela. Vamos bater com as mãos pra